Então, estaremos dando início ao nosso painel ambiental, né? Eu gostaria de relembrar que a temática desse evento é o Ministério Público, as perspectivas do novo século. O nosso congresso é uma realização da Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, conta com o patrocínio do Banrisul, do Sicredi, da Salutares e o apoio, né, do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, também da nossa Fundação Escola Superior do Ministério Público. Pediria a todos a gentileza, né, de desligarem os seus celulares ou colocarem no modo silencioso. E passo a transmitir alguns recados também a pedido da organização do evento. Em primeiro lugar, é que os certificados de participação estarão disponíveis amanhã na Secretaria do Congresso. Pedimos a todos a gentileza de preencherem o formulário de avaliação do evento, que é extremamente importante, né, para a organização dos próximos. E também gostaria já de convidar a todos que, na sequência desse painel, nós teremos um fim de tarde recheado de atividades. Em primeiro lugar, a premiação do concurso Melhor Arrazoado Forense, lançamentos de livros de colegas com sessão de autógrafos e ainda, né, uma tradicional happy hour. E agora, então, vamos convidar para participar do painel os desafios do Ministério Público para a construção de cidades sustentáveis, né? Para compor a mesa, o professor Dr. Celso Pacheco Fiorilo. Grande jus ambientalista, amigo de todos nós, amigo do Ministério Público, né? O currículo do professor Celso, eu vou perder metade da tarde aqui lendo, mas, enfim, para quem não o conhece, ele é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, professor convidado da Facoltade de Jurisprudência della Seconda Università di Napoli, Itália, professor convidado visitante da Escola Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico de Tomar, Portugal, coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Direito Ambiental do Instituto Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, professor do MBA em Direito Empresarial promovido pela Fundace, vinculada à Universidade de São Paulo, presidente do Comitê de Defesa da Dignidade da Pessoa Humana no âmbito do Meio Ambiente Digital, Sociedade da Informação, OAB de São Paulo, primeiro vice-presidente da Comissão de Sustentabilidade e Meio Ambiente da OAB de São Paulo, presidente e coordenador da Revista Brasileira de Direito Ambiental, além de outras publicações. Não está aqui no seu currículo, e hoje nós conversávamos no almoço, que o senhor é advogado há 30 anos e que aprecia muito essa atividade. Eu acho muito importante destacar isso, né? A advocacia também do professor Fiorilo. E chamo, na sequência, o colega, né, Jarbas Soares Júnior, por favor, procurador de Justiça. O Jarbas também é um grande amigo aqui do Ministério Público Estadual, meu amigo pessoal, né? Atualmente é membro do Conselho Nacional do Ministério Público, já foi Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, foi presidente da nossa Associação Brasileira do Ministério Público do Meio Ambiente de 2003 a 2011, onde realizou um grande trabalho, né, Jarbas? Eu acho que eu nunca tive oportunidade pública de te dizer o quanto eu admirei a tua passagem pela nossa associação, e se somos o que somos hoje na área ambiental, certamente é pelo teu trabalho. Ele é coordenador do Grupo de Acompanhamento Legislativo e Defesa de Prerrogativas Institucionais do CNPG e membro do Conselho Político do Ministério Público, que reúne o CNPG, CONAMP, a ANPR, a ANPT e a ANMP. Então, de imediato, né, pessoal, eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos senhores, amigos, estimados palestrantes e expoentes na área do direito ambiental. Interessante, assim, que o Dr. Celso tem uma perspectiva, além da advocacia, mas tem uma perspectiva bastante acadêmica para a gente, como profissional do Ministério Público, e o Jarbas, pela sua carreira, assim, no sentido de construir um Ministério Público na área ambiental, né? O Jarbas foi o grande estruturador das promotorias de bacia hidrográfica,
que abrangeu ali o estado de Minas Gerais e outros estados da federação, e que é um trabalho admirado e invejado por todos nós. Então, com a palavra o professor Fiorilo, né? Ou começa... Não, Jarbas, perdão. Quer que comece? Fiorilo, então começa o professor Celso Fiorilo. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite de estar uma vez mais aqui no Rio Grande do Sul, agradecer a oportunidade de poder conversar com os integrantes do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, dizer que é uma alegria real, sincera, estar ao lado de dois amigos que há muito tempo a gente desenvolve atividades em conjunto, tanto a doutora Ana Marquesan como o doutor Jarbas, que são pessoas comprometidas com a visão de um direito ambiental contemporâneo, adaptado às necessidades da realidade brasileira. E, enfim, participar, peço até licença cada um de vocês, para não falar ali do público, fazer algo até mais informal, do ponto de vista de uma perspectiva do que significa a atuação muito mais teórica, mas fundamentalmente prática do direito ambiental no âmbito das cidades. Eu acho relevantíssimo e nisso talvez eu tenha sido uma das vozes dissonantes na Rio+20, eu participei tanto da Rio+20 como eu abri a Cúpula dos Povos na OAB do Rio de Janeiro, discutindo os temas que envolviam então a conferência da Rio+20, e dizia a vocês que eu fui uma das vozes dissonantes no sentido de entender que a Rio+20 foi a mais importante conferência internacional para tratar de matéria ambiental. Eu discordo radicalmente dos colegas, da imprensa, da visão daqueles que entendiam que a Rio+20 foi um fracasso, que a Rio+20 não avançou. E digo isso desde logo porque exatamente o que me motiva a dizer que a Rio+20 foi a mais importante conferência internacional, isso que eu vou dizer está ligado à tutela jurídica das cidades no campo ambiental, é porque pela primeira vez na história do planeta, pela primeira vez na história, se é que exista uma possibilidade de discutir um direito internacional, os 192 países que estavam no Rio de Janeiro partiram de um pressuposto que, para discutir direito ambiental, a gente tem que, antes de mais nada, erradicar a pobreza. Isso é algo que há muitos anos, a Ana sabe disso, o Jarbas sabe disso, eu venho batendo nessa mesma tecla. Eu há muitos anos sou acusado de ser um antropocêntrico, eu sou réu, confesso. A vida inteira eu entendi que a razão de ser da interpretação do direito ambiental está vinculada à pessoa humana, e no exato momento que na Rio+20 todos os países, tanto os desenvolvidos, tanto os do BRIC, os subdesenvolvidos, as potências europeias em derrocada, enfim, todos os países que de alguma forma ou de outra forma pretendiam discutir o tema ambiental, firmaram um documento, que é um documento central, básico. Vamos ver se finalmente nós aqui no Brasil temos possibilidade de finalmente apontar uma saída relevante, importante para a interpretação do direito ambiental, de que a razão de ser do direito ambiental tem como foco cada um de nós, todos vocês, cada um de nós, a pessoa humana. Então, esse é um ponto de partida relevante, fundamental, porque, ao discutir tutela jurídica das cidades no plano ambiental, sem dúvida alguma, a gente parte daquela que é a única possibilidade, hoje se fala muito em marco, eu não gosto desse termo, mas é um termo que a mídia, a poderosa mídia usa muito, o único marco que interessa fundamentalmente para a tutela do direito ambiental é a Constituição Federal. 85% do que interessa na teoria e na prática em matéria ambiental está na Constituição Federal. Por mais que tente ampliar temas infraconstitucionais, aliás, como aconteceu recentemente com a verdadeira histeria que foi o Código Florestal, como se fosse o divisor de águas da realidade brasileira, e, na verdade, era mais uma leizinha ordinária, como diz o nome, a discutir um tema que não é dos mais importantes do ponto de vista do direito ambiental. É muito importante que se diga que nós temos um direito ambiental evoluído que veio para ficar. E veio para ficar exatamente do seu ponto de vista da sua estruturação constitucional. E mais do que isso, um direito ambiental que veio para ficar na sua estruturação constitucional, que tem como o seu grande destinatário a pessoa humana, que sempre que lesado ou ameaçada, tem também por força constitucional uma função essencial, justiça fundamental, central para a democracia, que é o Ministério Público. Eu tenho absoluta tranquilidade em dizer isso pelo seguinte: sou advogado militante, como a Ana diz, aliás, o ponto do currículo que eu mais tenho orgulho é esse. Meu avô foi advogado, meu pai foi advogado,
um advogado militante que atua em primeira instância, segunda instância, atua no Supremo, atua no STJ, e nós sabemos que o fundamental, do ponto de vista da implementação do direito, não são as normas colocadas do ponto de vista estático, teórico. Fundamental é que elas existam e que tenham alguma utilidade para aqueles que são os destinatários do direito ambiental, em outras palavras, os destinatários do direito constitucional, que são as pessoas, os brasileiros e estrangeiros que vivem aqui no país. Então, claro, se de um lado a gente tem clareza que o que interessa em matéria ambiental está na Constituição Federal, e no segundo momento, quando o artigo 1º e 3º da Constituição Federal estabelece, isto sim, como verdadeiro critério, como verdadeiro princípio posto, explicitado na Constituição Federal, uma interpretação de um direito ambiental baseado na dignidade da pessoa humana, é fundamental que se compreenda que, na mesma linha de raciocínio interpretativo, existe um sistema constitucional que, se de um lado assegura a eficácia de um direito ambiental em proveito da população, tem também, do ponto de vista de um mesmo controle constitucional, a existência e a garantia de uma ordem econômica capitalista. Portanto, isso tem que ficar muito claro. Tudo que existe de embate, que existiu, existe e existirá em matéria ambiental, parte de um pressuposto que a Constituição desde sempre apontava. A Constituição desde sempre dizia: estamos evoluindo na democracia, pela primeira vez nós colocamos a dignidade da pessoa humana como fator central fundamental, mas é uma dignidade que tem que conviver com um sistema econômico que triunfou em todo o globo, em todo o planeta, e aqui não vou fazer juízo de valor do que significa o capitalismo, ele, por óbvio, não é um sistema que traz bom proveito para a maioria esmagadora das pessoas do planeta, mas o fato é que, do ponto de vista jurídico constitucional, o nosso direito ambiental é um direito ambiental centrado nas necessidades da pessoa humana em uma economia que visa lucro. Portanto, este é o embate do dia a dia das questões ambientais, aonde, desde logo e desde sempre, aponta, do ponto de vista da relevância de enfrentamento dessa questão, o Ministério Público. Logo que se iniciou o estudo do direito ambiental, e o direito ambiental, para valer, nasce em 88, ele não nasce antes de 88, o direito ambiental que nos interessa, ele tem toda essa estrutura apontada a partir da Carta de 88, sem dúvida alguma, se tinha ideia, ainda se tem uma ideia, até porque ela é parcialmente verdadeira, que quando se fala em defender direito ambiental, se fala na atuação do Ministério Público. Aqui nós temos diferentes gerações de integrantes do Ministério Público e as senhoras e os senhores sabem, bem mais do que eu, atuando no Ministério Público, que a partir de 88 houve uma profunda modificação na própria perspectiva de atuação dos integrantes do Ministério Público. Aquela instituição que até então havia uma certa visão que atuava tão somente no crime, aquele que acusava, aquele que combatia a criminalidade, hoje guarda o seu lugar importante, específico, mas tão importante com essa função histórica do Ministério Público, indiscutivelmente, é o avanço que o Ministério Público trouxe do ponto de vista da garantia de defesa destes valores ambientais encontrados na Constituição Federal. Então, com isso estou querendo dizer o seguinte: o direito ambiental constitucional, se por um lado nasce da própria interpretação da Carta Magna, essa interpretação é impossível de ser realizada desde que ela não seja realizada em conjunto com a atuação do Ministério Público. Portanto, quando se fala no artigo 225, o artigo 225 é apenas uma primeira menção, quando se fala num direito ambiental que tutela a vida da pessoa humana numa perspectiva constitucional, é importante que se diga que, tão ou mais importante que tutelar a vida da pessoa humana no plano constitucional, é saber quem tem condições técnicas efetivas de atuar em proveito da pessoa humana. E daí, portanto, o aparecimento do conteúdo do artigo 127, 129 da Constituição Federal, que aponta profissionalmente a relevância do Ministério Público para atuar nessas chamadas questões ambientais. Então, esse é um primeiro ponto relevante para a gente discutir o tema, porque aqui o que eu estou procurando desenvolver com as senhoras e senhores é o seguinte: primeiro, o direito ambiental existente na Constituição Federal tem absoluta sintonia com os princípios fundamentais que delimitam por escrito o que são os princípios ambientais. E aqui, para aqueles que atuam no direito ambiental, eu quero deixar uma posição muito clara. Princípio fundamental é aquele que está explicitado na Constituição Federal, porque hoje todo mundo inventa princípio. Não existe mais lei em matéria ambiental, é princípio. Princípio disso, princípio daquilo, princípio do não pode isso, princípio do não pode aquilo, princípio europeu, princípio asiático. E é importante que se diga que ainda vigora, felizmente, na democracia, o princípio da legalidade.
Este sim. Nenhum empreendedor fará absolutamente coisíssima alguma, nenhum prefeito, que é o tema que nós vamos abordar, fará absolutamente coisíssima alguma, se a regra que diz respeito à imposição daquele critério não estiver apontada sob a ótica do regime constitucional e infraconstitucional. Portanto, como princípio que vigora de maneira constitucional, que se aplica, por óbvio, ao tema ambiental, é o princípio da legalidade, o que nós temos que ter em mente? Em primeiro lugar, que quando a gente for discutir daqui a pouquinho, e rapidamente para não cansá-los, a relação das cidades com os bens ambientais, esta relação, desde logo, é organizada a partir do conteúdo dos artigos 1º e 3º da Constituição Federal. Né? E disto ninguém foge, né? Disto ninguém pode deixar de considerar. Até porque este é um tema que, desde logo, será pré-questionado para que, num futuro não muito próximo, o Supremo Tribunal Federal venha estabelecer o critério concreto interpretativo. Né? E aqui, portanto, dizendo algo importante para as senhoras e senhores, em matéria ambiental, segurança jurídica é coisa julgada. Dizer que uma lei cria segurança jurídica, dizer que uma interpretação cria segurança jurídica, é não entender o que é o sistema constitucional. Portanto, a segurança jurídica em matéria ambiental é aquela que deriva de eventuais conflitos de interesse em matéria ambiental que, em um determinado momento, serão apreciados pelo Poder Judiciário. Né? E, portanto, hoje nós sabemos que o Poder Judiciário é fundamental para organizar políticas públicas em matéria ambiental. E, portanto, o segundo ponto importante e relevante para entender como as cidades vão funcionar a partir de 88. Então, esse é um primeiro ponto. E um segundo ponto, já comentava com os senhores que nós vamos interpretar um direito ambiental que tem como fundamentos a dignidade da pessoa humana numa ordem econômica capitalista, é compreender que existe também um fundamento descrito no artigo 1º, inciso 5º, importantíssimo, interessantíssimo para a tutela das cidades, que diz desde sempre que a nossa Constituição também é fundamentada no pluralismo político. Ora, o que a nossa Constituição está apontando? Que o nosso sistema constitucional pressupõe um controle que envolve uma escolha feita pela democracia, em que a gestão do erário, sob o ponto de vista dos 5.565 municípios do país, das 27 unidades regionais dos estados e da União, é controlada sazonalmente por pessoas indicadas que são parciais. E aqui vou repetir, porque é isso que eu disse. Poder público, desde 88, não tem mais condições de apontar uma ideia de imparcialidade. Né? A ficção criada pelo direito administrativo francês, que não sei por que razão ainda muitos colegas pretendem advogar, de que existiria um Estado imparcial. É importante que se diga que, desde 88, pelo menos, a Carta aponta a ideia de que, num sistema de pluralismo político, todos os prefeitos representando as cidades, todos os governadores representando os estados, e a presidente ou o presidente da República tem uma visão de gestão por parte do erário que é parcial. Né? Se é certa, se é errada, se é correta ou não, isso depois veremos. Sempre que houver um conflito, o judiciário dirá se é certo ou se é errado. Mas, para entender, inclusive daqui a pouquinho, o que é o Estatuto da Cidade, é importante que se diga claramente o seguinte: nenhum prefeito se elege, sob o ponto de vista de uma visão, que pretende administrar a coisa pública com neutralidade. Né? Até porque o direito como um produto cultural nunca foi, não é, jamais será neutro. Ele sempre pressupõe uma visão, certa ou errada, que cada pessoa tem sob o ponto de vista do controle, né, da arrecadação feita pelas cidades do país. Então, este artigo 1º, 5º é que vai apontar por que a tutela jurídica das cidades pressupõe um controle em que o Ministério Público tem que atuar, necessariamente. Quer dizer, já estou apontando desde logo que, num sistema de lucro de um Estado parcial, as prefeituras vão cometer ilícitos ambientais. Né? Isso é de uma clareza óbvia, que se extrai. Ainda nem falei de direito ambiental, estou falando de princípio, do artigo 1º. Isso é de uma obviedade linear. Quer dizer, se a regra do jogo é acumular para gerenciar capital, para prestar serviço, ninguém vai ser imparcial. Né? Vocês vão dizer, isso é óbvio. Tá bom, mas se é óbvio, vamos aplicar. Né? Eu não tenho visto nas petições iniciais esta visão clara de que as prefeituras têm uma visão parcial do gerenciamento dos temas que envolvem, por exemplo, saneamento, por exemplo, infraestrutura. E o que eu estou comentando com as senhoras e senhores é que a Constituição Federal já está dizendo isso. Desde logo, de cara, que nós vamos discutir temas que envolvem bens ambientais, nele incluídas as cidades como espaços territoriais, que daqui a pouco vamos apontar de índole ambiental, de um país que visa o lucro,
de um Estado que é parcial e que tem como meta gerenciar esses valores em nosso proveito, em proveito da população. Né? Portanto, isto é que significa desenvolvimento sustentável. Né? Essa expressão rota, esfarrapada, né? Sustentabilidade hoje virou um lugar comum. Tudo na vida é sustentável. Né? Você pergunta, e aí, está bem em casa? Ah, sustentável. Então, bom, deve estar bem. Né? Quando você fala que é sustentável, você é sempre um cara do bem, você é sempre um cara simpático. Né? São essas coisas da geração do século XXI. É algo parecido, vocês vão concordar, com a visão do século XXI, né, da vida digital, que a gente falava no almoço. Né? Hoje, quem não faz parte de uma rede social é um pária. Você é obrigado a estar no Face isso, Face aquilo, você é obrigado a participar de algo, e ai de você se você não tiver seu nome no Facebook. Aí é prisão perpétua, é alguém que não merece nem ser cumprimentado. Né? Então, esses modismos que a sociedade capitalista nos impõe, são modismos que a Constituição Federal nunca necessariamente refletiu. A Constituição é muito clara. Quer dizer, eu falei do mundo digital como um momento cultural que nós estamos passando e que pode evoluir, pouco importa. Mas o que é certo no plano constitucional? Que a tutela dos valores aqui indicados, deveres, direitos, obrigações e sanções, tem uma meta muito clara. É em benefício das pessoas que sustentam economicamente e culturalmente o país. É claro, é límpido. Os 192 milhões de pessoas que aqui estão, com diferentes estamentos sociais, classe A, B, C, D, não importa. A Constituição é claríssima. E é clara a ponto de apontar não só o destinatário à pessoa humana, mas uma pessoa humana portadora daquilo que nós, da área jurídica, chamamos de conceito legal indeterminado, que é portadora de dignidade. Pois bem, então, feita esta primeira análise, que está escrita, que obriga, que o Poder Judiciário não pode fazer de conta que não exista, né? E aqui não é invenção de doutrinador europeu, ou norte-americano, ou asiático, isso é uma construção cultural feita por nós, pela população que foi indicada para estabelecer essas regras. Vem um segundo ponto, não menos importante, que eu dizia a vocês, é um Estado parcial numa economia capitalista que vai gerar conflito. E qual é o outro ponto não menos importante? É que o artigo 3º explica de que país nós vamos falar o direito ambiental, que é deste aqui. O artigo 3º diz, é um país que, em primeiro lugar, tem que usar a interpretação do direito positivo visando a garantia do desenvolvimento nacional. Né? Esta palavra desenvolvimento nacional, que vocês vão encontrar a contrapartida no artigo 218 da Constituição Federal, é muito clara. Quer dizer, qualquer que seja a visão de vocês do que é ser desenvolvido e subdesenvolvido, ela pressupõe algo em proveito do destinatário da norma da população do país, não dos outros, não dos tratados chamados, tidos como internacionais, né? Com essas visões de golpe de mão. Aliás, uma que a gente acabou de ver agora há pouco lá no Supremo Tribunal Federal. Quando você quer dar um golpe de mão, você saca um tratado internacional, né? E como é chique tratado internacional, porque é em inglês, né? Então você já parte do pressuposto que ele tem uma validade não só planetária, como interplanetária. Né? Então, é uma prerrogativa que é dada como um jogo destinado a viabilizar uma tese que na Constituição não tem guarida. A Constituição é muito clara. As regras são elaboradas e feitas em proveito desta população aqui, que é uma população, diz o artigo 3º, inciso 3º, que é diferente das outras populações, que, em primeiro lugar, é uma população, diz a Constituição Federal, que é pobre e marginalizada. Então, quando a gente for falar, e vamos falar daqui a pouquinho, de cidades e direito ambiental, a função do direito ambiental não pode ser autista. Achar que eu posso discutir a tutela da flora, da fauna, do patrimônio genético, e achar que a pessoa humana é um pormenor. Quer dizer, a ideia é muito clara. Tem que interpretar um direito ambiental para as pessoas que são pobres. E quando eu falo em pessoas que são pobres, um dado relevante, a gente acaba não prestando atenção. Mas 72% da população ganha até 2 salários mínimos. Vou repetir. 72% da população ganha até 2 salários mínimos. Ah, mas subiu a classe C. Eu sei, mesmo subindo. Né? Então, as pessoas costumam falar da legislação ambiental, copiando não sei por que autores os mais variados, a ponto de a gente ver situações ridículas. Ah, mas a legislação norueguesa, a Noruega é desse tamanhinho. É melhor que Santo Amaro. Não sei se você conhece São Paulo. São Paulo tem um bairro Santo Amaro, que é 2 vezes a Noruega. Mas falam da legislação escandinava, né, como se fosse uma maravilha, né, como se fosse a razão de ser do mundo, né, deixando de considerar que nós temos uma função de aplicar um direito ambiental concreto, real, que é para que população? População pobre.
É claro que isso tem consequência na interpretação do direito ambiental. É evidente que a Constituição nos obriga a ter essa interpretação. Porque não só uma população pobre e marginalizada, como uma população distribuída de maneira desigual no Brasil. Né? E sabem todos os senhores aqui integrantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul, com as características culturais do Rio Grande do Sul, com a força econômica do Rio Grande do Sul. O dia a dia da população do Rio Grande do Sul nem sempre tem a ver com o dia a dia da população de Chapuri, no Acre. Não tem nada a ver com a população do Amazonas. Né? Tem muito pouco a ver com Minas em São Paulo, do ponto de vista das suas necessidades. Então, aqui nós vamos tratar de um direito ambiental real que nós não temos termos de comparação. Se alguém gostar de direito comparado, compare então com a China ou com a Índia. Aí sim. Né? A gente sempre compara questões de saneamento, que nós estamos literalmente, como tem senhoras aqui presentes, na sarjeta, né? O nome é outro, mas o país que percentualmente está literalmente numa condição subhumana, a gente compara com a China e com a Índia e fala, estamos bem. Né? Porque, claro, você sabe que na China uma ação coletiva de 200 mil pessoas é pequenas causas. Porque qual é o reflexo que vai ter uma ação dessa natureza? Então, a gente tem que ter escala. E qual é a escala, partindo aqui para um segundo momento da minha intervenção, que eu quero destacar? É que nós vamos discutir a intervenção do direito ambiental nas cidades neste plano, que, insisto, é o plano em vigor. Segundo, é um plano que diz, é uma Constituição que interpreta o direito ambiental para a população pobre. Terceiro, é um direito constitucional que assegura a economia capitalista. E aí o choque vai ser permanente. Porque daqui a pouquinho, as senhoras e senhores vão verificar que se existe um bem ambiental fundamental para o capitalismo, é o espaço territorial urbano. Né? Não há algo mais precioso, talvez só o gás, o petróleo. Mas, sob o ponto de vista da valorização do que significa um espaço territorial, né, é um dos grandes temas da economia capitalista do século XXI. E aqui, o que eu estou comentando é que existem parâmetros, né, que são definidos no artigo 1º e no artigo 3º da Constituição Federal. Muito bem. Dito isso, vamos para um segundo ponto. A relação do direito ambiental em face da tutela jurídica das cidades. Vários colegas que aqui estão, meus amigos aqui de mesa, vários integrantes do Ministério Público que atuam neste dia a dia da atividade ambiental, estão cansados de manusear, lidar com o artigo 225 da Constituição Federal. Mas eu acho relevante nessa conversa destacar o seguinte: quando a gente faz a leitura do artigo 225, que na sua estrutura dividida em 4 partes é que se apontou a evolução do direito ambiental brasileiro. Né? Vamos lembrar que, desde 2008, uma ação direta de inconstitucionalidade julgada pelo ministro Celso de Mello, é o Supremo que diz que o direito ambiental hoje tem que ser observado sob a ótica do meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Né? Então, não é mais a doutrina. Agora é o Supremo que está dizendo isso aí. Né? Em segundo lugar, um HC julgado pelo ministro Teres Grau, hoje aposentado, que, ao discutir a incidência da Lei 9605 de 98 com a Lei de Controle Criminal da Ordem Econômica, apontou claramente que uma coisa é o bem objeto de crime, outra coisa é o bem ambiental. Então, o que é importante avançar na prática é o seguinte: não vamos mais perder tempo, sob o ponto de vista da descrição do direito ambiental, como se o direito ambiental, o aspecto mais importante, ainda fosse flora e fauna. É importante, mas no contexto. O contexto está dado aqui pela Constituição Federal. Ponto 1. E ponto 2. Não vamos mais perder tempo se o direito ambiental existe ou não. Ele não só existe, como tem ampla aplicação. Aliás, uma ampla aplicação internacional. É o nosso país que teve aqui 192 pessoas dizendo ele existe e está associado à questão econômica. Né? Algo que, em 2008, o Supremo Tribunal Federal já tinha dito, tranquilamente. O direito ambiental controla a economia capitalista e ele tem sua incidência normativa veiculada em face do meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Pois bem, então, baseado numa visão que não é teórica, que não é doutrinária, mas uma visão do que o Supremo já disse e, portanto, já transitou em julgado, o que a gente nota do artigo 225 da Constituição Federal? Que, quando se estabelece o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, vale a pena lembrar o que é ecologia, né? Que se escreve oikos, mas se fala ikos em grego clássico. Né? Ikos é casa. Quer dizer, desde sempre, quando se construiu o direito ambiental, se associava a vida ao local destinado ao exercício da vida. Então, o que eu estou chamando a atenção das senhoras e senhores é que esta ideia de associar o ser vivo, não estou nem só dizendo a pessoa humana, o ser vivo a um espaço necessário, central, fundamental para conviver, ela existe desde a denominação do que é direito ambiental a partir da Carta Constitucional.
Né? Portanto, quando a Constituição aponta esse relacionamento do ser vivo, e, claro, o mais importante dos seres vivos que é a pessoa humana ao espaço que ele vive, imediatamente se ampliou a interpretação do artigo 285, sob o ponto de vista daquele espaço destinado a viabilizar a existência do principal destinatário da norma. Quem? Nós, pessoa humana. Né? Então, vejam que aí é fácil. Se a ideia ambiental pressupõe este raciocínio, que é normativo, que é jurídico, que é dado pela Constituição Federal, a partir daí já se apontou a possibilidade concreta de entender o espaço territorial onde as pessoas vivem, onde as pessoas trabalham e onde elas exercitam o consumo, porque esse é o dia a dia de cada um de nós que aqui está, é um espaço, por óbvio, destinado à aplicação das normas de controle da tutela da vida. Né? Portanto, a partir desta simples interpretação direta do artigo 225, combinados com o artigo 1º e 3º, é que se partiu, então, para uma interpretação que vem ganhando muita força, que vem ganhando muita aplicação, até porque ela é lógica, ela é importante, de que quando eu discuto tutela jurídica da vida da pessoa humana no local em que ela mora, eu discuto fundamentalmente a aplicação das regras do direito ambiental constitucional. Né? Então, daí é fácil, é um pulo. Porque este artigo 225, que eu estou dizendo aqui, em matéria de tutela das cidades, todos os princípios normativos do direito ambiental, não o princípio inventado. A prevenção, a responsabilidade civil, criminal e administrativa, a tutela de espaços territoriais previamente definida, isto sim, todos aqueles princípios que o legislador brasileiro desejou, que apontou ali, todos esses princípios vão se aplicar à tutela jurídica das cidades. Né? Portanto, neste exato momento, vou para um terceiro dos 4 pontos, que eu quero ouvir o Jarbas, para depois a gente deixar amplamente aqui para a discussão do tema, é que nós vamos interpretar, então, aqueles dispositivos que a gente pode dizer imediatamente associados à tutela jurídica das cidades, que são os artigos 182 e 183 da Constituição Federal. Os artigos 182 e 183 da Constituição Federal são interessantíssimos, porque eles acabam por apontar de que maneira, na prática, eu exercito o controle das cidades a partir da tutela ambiental. Né? E aqui antecipado desde logo, pela oportunidade dessa discussão, a meu ver, exagerada que se fez do Código Florestal. Pode dizer o que for a lei ordinária federal, espaço territorial urbano, quem controla é o plano diretor. Pode falar. Aliás, nem código. Mas essa nova lei que tutela a flora, que tem que ser interpretada com uma série de outros dispositivos, nesse aspecto foi hábil. Ela diz claramente, o 182 e 183 que vai definir, claro, cada um dos vereadores vai disciplinar aquela matéria. Mas vocês vão ver já já. Quando eu falo do espaço territorial vinculado a esta tríplice situação, que vocês conhecem, que vocês sabem, porque é a vida de vocês, onde a gente exercita a nossa vida, onde trabalha, onde a gente consome, esta tríplice estrutura é exatamente a estrutura que os artigos 182 e 183 vão disciplinar, que nada mais são do que a tutela jurídica das cidades. Portanto, a partir de 88, dentro desta perspectiva de direito ambiental constitucional que eu comentava com as senhoras e os senhores, a gente começou, então, a fazer a aplicação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal. O que tem de interessante no artigo 182 e 183, desde logo dizer a cada um dos senhores, é o seguinte: 182 diz que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 2 objetivos, a saber, ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. O que é importantíssimo considerar, porque eu estou falando para uma plateia muito selecionada de integrantes do Ministério Público, é que, de cara e desde logo, a Constituição Federal aponta que os destinatários da tutela jurídica da cidade são pessoas indeterminadas. Isso tem nome, né, sob o ponto de vista infraconstitucional. Pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato, está na Lei 878 de 90. Né? E se está na Lei 878 de 90 e está direito difuso, está no 129, terceiro da Constituição Federal. Né? Então, aqui note, não se trata de uma faculdade do MP, tem que intervir. E não estranhe. Eu sempre sou um dos maiores defensores do Ministério Público, né? O advogado que mais defende o Ministério Público. Eu costumo até dizer, já ouviu isso, Ana também, que a advocacia ambiental é resumida no seguinte tripé, que é Ministério Público combativo, empresário aterrorizado, advogado feliz. Né? Portanto, eu defendo que tem que apertar, tem que ir em cima, estou dizendo que é para ganhar todas.
Mas o que eu estou afirmando é que, evidentemente, em face da Constituição Federal, quando eu trato de direito difuso, 129, terceiro, obriga a atuação do Ministério Público, né? Então, não se trata de uma opção. Se trata de uma imposição dada por uma função essencial, central, fundamental, para proteger a população, e que aqui, claramente, o artigo 182 está indicando por um duplo fundamento, a saber, primeiro, todos os prefeitos do país, todos, desde o município pequenininho até a cidade de São Paulo, a orientar o seu dia a dia de prestação de serviços, vão ter que, em primeiro lugar, desde logo, observar dois objetivos. E aqui, para avisar os administrativistas, não é essa conversa de discricionariedade. Discricionariedade é termo da ditadura. É ato vinculado. Não é se eu quiser ou se eu puder. Tem que. Tem que. É obrigado. É Constituição Federal. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Faz parceria público-privada. A Constituição Federal, desde sempre, aponta nos seus dispositivos, aliás, no artigo 175, ela é claríssima, quando ela diz que incumbe ao poder público, no caso a prefeitura, a prestação de serviços públicos, que pode ser feita diretamente, não tenho dinheiro, ou sob regime de concessão, permissão, sempre através de licitação. Então, notem, todas as prefeituras têm o dever de assegurar a prestação de serviços fundamentais aos habitantes da cidade, inclusive aquelas prefeituras que, através da arrecadação direta tributária, não têm condição para tanto, né? Prefeito não pode mais dar desculpa, eu não tenho dinheiro. Aliás, todos que aqui estão, sabem, a prefeitura é a coisa mais engraçada, eles têm centenas, dezenas, milhares de deveres, né, correm riscos mais variados, mas todo mundo sai candidato. Todo ano, fala, mas é um perigo, fala, não, mas eu me sacrifico. Eu vou fazer isso aí. Pô, mas você vai ser processado. Mas é minha missão. Então, é um país de missionários. A cada ano eleitoral vão na TV e falam, mas você vai ser processado pelo MP. Você conhece aquele tipo de gente? Não, mas eu vou segurar. Eu vou estabelecer o critério do seu ponto de vista dessa perspectiva. Então, o que eu estou comentando com as senhoras e senhores é que, na perspectiva constitucional, a tutela jurídica das cidades tem pressupostos claramente delineados e que a prefeitura é obrigada a cumprir. Ora, está muito clara a ideia, do ponto de vista do controle das cidades no Brasil, a partir destas perspectivas, né, a gente já pode concluir, partindo para vamos chamar assim, uma primeira interpretação para ouvir o Jarbas. Primeiro, o artigo 182, ao apontar os critérios objetivos em que cada um de nós, e o Ministério Público, por dever, vai controlar a cidade, tem dois parâmetros que não comportam qualquer tergiversação. Ponto 1. E ponto 2, tem sua aplicação concreta claramente delimitada na Lei 10.257 de 2001, que é de 2001, que é o Estatuto da Cidade. Nem tenho tempo aqui de discutir saneamento, estas leis mais recentes, nem precisa. O que eu estou chamando a atenção das senhoras e senhores é algo simples, claro e óbvio. Em face de sua natureza ambiental, o Ministério Público tem o dever de atuar em proveito da população. Simples assim, com base na Constituição Federal. Mas ainda que assim não fosse, a própria definição, como a Ana disse, do nosso seminário, que é de cidade sustentável, está na lei. O que é juridicamente, tecnicamente, cidade sustentável? Diz o artigo 2º, inciso 1º. É garantir aos habitantes das cidades, qualquer que seja o habitante da cidade, diz a lei federal, direito, primeiro, terra urbana. E terra urbana é um direito. Segundo, que decorre da terra urbana, moradia. Terceiro, saneamento ambiental, com suas várias divisões. E aqui eu estou demonstrando que não precisava da lei. O Estatuto já dizia isso aqui. Quarto, infraestrutura urbana. Às vezes a gente vê alguns embates, vai construir algo, é impedido, mas eu tenho direito à infraestrutura. Ela é necessária, fundamental para eu viver. É tão direito ambiental quanto a tutela jurídica da fauna. Né? Não, mas isso é ambiental, isso aqui não é. Isso aqui é fundamentalmente ambiental por força constitucional. E diz mais a lei, direito aos transportes, direito ao transporte, direito a serviço público, a ponto de dizer a lei federal, direito ao trabalho e ao lazer, né? Que é um dos temas mais bacanas do direito, mas que o doutrinador não gosta de comentar, né? Porque parece que pega mal o doutrinador falar de coisa feliz. Doutrinador que é bom falar de coisa ruim, fazer cara feia, dizer que a coisa é complicado. Você não vê nenhum manual do lazer, né? Fala, isso é coisa de vagabundo. Importante é lançamento, ordem tributária, isso sim é técnico, né? O gerenciamento do tema. Mas o que eu estou demonstrando, e caminhando para a conclusão, é que é do advento da Constituição Federal que se extraiu uma ideia absolutamente clara, simples e didática.
este espaço territorial destinado ao exercício de nossas vidas é clara, tecnicamente, constitucionalmente, o espaço ambiental. E concluo, se ele é claro e tecnicamente espaço ambiental, está com a palavra o Ministério Público para atuar, cada caso, cada situação, do seu ponto de vista de viabilizar uma possibilidade de uma vida cada vez melhor. Muito obrigado. Então, de pronto, já passo a palavra ao ilustre procurador Jarbas Soares. Bom, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar minha amiga Ana Marquesan, minha diretora na Abrampa, que contribuiu muito para o projeto de Ministério Público Ambiental, que foi sonhado durante a Rio 92 e executado pela outra geração, a nossa, que agora já está passando a missão para a nova geração que está chegando. Agradeço o convite do Ministério Público do Rio Grande do Sul, colega Veiga, também ao presidente Vitor Hugo, e dizer que é sempre um prazer estar aqui presente. Quero fazer uma saudação especial ao conselheiro Cláudio Barros Silva, ex-tudo, né? E sempre uma voz referencial no Ministério Público Brasileiro, e que muito me gratifica estar sentado na cadeira que pertenceu a ele no Conselho Nacional do Ministério Público. Me gratifica e me honra. Também quero cumprimentar com um abraço muito especial ao meu tesoureiro na Abrampa, meu parceiro e companheiro Alexandre Saltes, também uma referência no direito ambiental no nosso país. E professor Celso Fiorilo, que é, para nós, sempre fonte de inspiração, pela sua obra magnífica, pela sua facilidade de nos ensinar e boa vontade de estar sempre nos fóruns do Ministério Público Brasileiro de muitos anos. A dificuldade que tem de sentar à mesma mesa do professor Fiorilo é saber se fala-se antes dele ou depois. Aí eu uso uma teoria que usei quando era procurador-geral, o menos mal, sempre o menos mal. O menos mal é falar depois. Então, professor, falar depois tem a grande vantagem de já falar com o tema exaurido, né? Então, fica fácil para a minha perspectiva de estar aqui nessa mesa, e muito ousado de estar sentado aqui na mesma mesa de um professor, um doutrinador, homem com esse currículo maravilhoso, é poder falar um pouco da realidade prática do Ministério Público, e posso dizer que vou tangenciar o tema central, porque, na verdade, eu estou me dando o direito de, como velho promotor, já que sou, que a primeira ação civil pública minha é de 1989, do século passado, poder tangenciar um pouco, como fazia nos nossos congressos o ministro Sepúlveda Pertence. Não que eu queira me comparar a ele, mas que o mineiro sempre aprende com o outro alguma coisa. Então, o ministro Pertence era mestre de tangenciar o tema principal. E eu vou tangenciar um pouco, porque até disse às pessoas que me convidaram que já há algum tempo estou afastado assim do dia a dia como promotor ambiental. A última atuação que tive nessa área específica foi ainda em 2004, quando era coordenador do Centro de Apoio do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, e depois, como presidente da Abrampa, eu era mais um executivo, né, mais um executivo da entidade do que propriamente um doutrinador que há nos papéis da nossa Associação Brasileira do Ministério Público de Meio Ambiente. E, nesse contexto, eu realmente exerci funções dentro do Ministério Público, primeiramente como promotor ambiental, lá nos idos de 90, 91, 92, 90 alguma coisa, depois coordenador do Centro de Apoio, e pude implementar alguma daquelas estratégias de atuação que foram sonhadas lá atrás. Então, sempre me vi mais como um executivo, embora tenha participado de algumas obras e sido professor de Direito Ambiental, mas sempre me vi mais com essa condição de ajudar na liderança de projetos nacionais do Ministério Público
brasileiro, o que estou tentando fazer e que espero fazer agora no Conselho Nacional do Ministério Público, usando uma parte do que deve ser o órgão para que o Ministério Público atinja aos seus objetivos. E, obviamente, todos sabem que praticamente o marco inicial foi a Lei Nacional de Política Ambiental, de 1981, que legitimou o Ministério Público, previu a responsabilidade objetiva. Em 85, a Lei da Ação Civil Pública, depois a Constituição. E aí veio a Rio 92, quando os pioneiros, ali naquela época, hoje eu até outro dia, numa fotografia que nós tiramos juntos, eu falei que nós estávamos parecendo os Rolling Stones, né? Magrinhos, mas com aquelas caras de antigos, quando os pioneiros sonharam o Ministério Público Ambiental, que hoje faz parte da nossa realidade, e talvez os mais novos não tenham assim, a dimensão do que foi a luta que nós travamos para que o Ministério Público Ambiental hoje, a nossa entidade, seja referencial entre todas as entidades temáticas do Ministério Público e tenhamos chegado nesse patamar de hoje um promotor sentar na mesa com o empreendedor, seus advogados e técnicos e falar de igual para igual, com fundamento, com respaldo, com equipe multidisciplinar, algo que era impensável naqueles idos dos anos 90. E me recordo, muitas vezes, como promotor ambiental que fui, um dos pioneiros no meu estado, de despachar para eu mesmo cumprir. E não tinha nem para quem requisitar uma perícia, uma formação técnica. Então, atuava os meios no voluntarismo e na boa vontade de atingir o resultado. Até que veio aí com o Código do Consumidor, o Estatuto das Cidades, né, a Lei de Crimes Ambientais, a Lei do SNUC, outras chamadas pelo professor aqui das leis mais recentes, e todos foram completando esse arcabouço com base na Constituição, que deu ao Ministério Público hoje essa capacidade de mudar a realidade, como um dever aqui citado pelo professor Fiorilo. Então, naquela época, nós estávamos discutindo dentro do Ministério Público de promotorias ambientais. Imagina isso, não é? Parece realmente conversa do século passado. Então, nosso sonho era ter uma promotoria ambiental em cada estado. Hoje, no meu estado, Minas Gerais, nós temos promotorias por bacias hidrográficas em todo o estado. Então, nós temos lá equipes organizadas com base na Lei de Recursos Hídricos, que é a unidade de referência à bacia hidrográfica, o Ministério Público, com os outros órgãos, todos organizados nas regiões centrais, nas cidades centrais do nosso estado, de promotorias especializadas por bacia hidrográfica. E os promotores atuando não sozinhos, como naquela época, mas com a equipe multidisciplinar ao seu lado. Então, nós, naquela época que a gente ainda estava, nem sonhava centro de apoio, né? Na verdade, tinham algumas coordenadorias incipientes e as promotorias. Então, nós fomos evoluindo, temos hoje essa estrutura, e o Ministério Público passou a ser um Ministério Público de resultados, pragmático, objetivo, que senta para resolver e não quer perder tempo, de ficar com reuniões demoradas ou perder tempo numa ação civil pública que não se sabe nem que resultado que nós vamos atingir. Então, eu vejo hoje, com muito orgulho, e não sou daqueles que ficam com inveja da geração que sucedeu e que foi melhor do que a nossa, ao contrário, eu me orgulho de ver meus colegas hoje num outro patamar, num outro tipo de discussão e com seriedade, com responsabilidade, sabendo do que estão falando, sem atirar no escuro, como eu também atirava tantas vezes, mas não tinha outra opção, né? Então, os colegas participando de discussões como essa, tendo a capacidade de ouvir, entender o que o professor Celso Fiorilo está falando, por exemplo. Então, é algo que nós chegamos nesse patamar, e o Ministério Público, hoje, é um Ministério Público resolutivo, que perde ou ganha tempo num TAC demorado, complexo, como eu tenho visto, complexo, de milhões e milhões e milhões e milhões. Eu tenho um TAC agora lá em Minas Gerais, 150 milhões, né, que é a compensação. Então, eu vejo o Ministério Público tratando nesse nível. Então, nós olhamos que tudo que foi construído atrás pelos pioneiros, agora foi consolidando, e o Ministério Público hoje colhe esse resultado com credibilidade. Eu já vi situações do Ministério Público suspender uma obra
por ação judicial e realizar o termo de ajustamento de condutas ou um acordo judicial, levar o juiz nem sequer se discute pela credibilidade que a instituição conseguiu. Então, com agora a minha experiência no Conselho, que eu sempre tenho falado, Cláudio, que o Conselho passou por basicamente 2 fases e está na terceira. A primeira foi de afirmação. O Conselho precisou se afirmar. E aí quebrou louças, criou situações difíceis. Eu não tive, eu era Procurador-Geral de Justiça do meu estado à época, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008, eu não tive um dissabor com o Conselho nessa parte de afirmação, mas assisti o Conselho se afirmando, até com desrespeito à autonomia do Ministério Público, ações até arbitrárias em outras unidades do Ministério Público, mas eu entendia que ali era uma fase de afirmação, tanto do Conselho de Justiça, quanto do Conselho do Ministério Público, e foram até arrogantes em determinado momento. Aí veio a fase que o Cláudio Barros, aqui do Rio Grande do Sul, e outros colegas vivenciaram, que foi uma da consolidação daquele impulso, e se amainou, basicamente, as linhas desse Conselho, e vem agora a minha fase, que daí eu imagino que prorrogue por algum tempo, que o Ministério Público, o Conselho, se afirmou, se consolidou, agora o Conselho vem numa fase de aprimorar mesmo o Ministério Público e contribuir para um crescimento através de projetos, sem descurar, obviamente, do controle administrativo e financeiro da parte disciplinar. E vem aí o planejamento, está vindo, está sendo consolidado, o planejamento estratégico do Ministério Público, dentro dessa lógica, que a unidade do Ministério Público brasileiro está, de certa forma, construída pela geração, pelo Conselho anterior, foi se valorizado essa atividade meio, nós temos o Fórum Nacional de Gestão, que o Ministério Público vai aprimorar suas ferramentas administrativas, então nós vamos passando por uma fase mais nova, maior, de projetos nacionais. E aí, no planejamento estratégico, que já foi, de certa forma, montado, e que nós estamos agora numa segunda etapa, esse planejamento estratégico elegeu o meio ambiente, a defesa do meio ambiente, como uma prioridade. E aí que eu disse, vou tangenciar o tema, porque vem a questão das cidades sustentáveis. O meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho. Então, são situações que o Conselho virá enfrentar. Então, nessa perspectiva, o Conselho tem várias comissões permanentes que eu propus a criação da Comissão de Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Urbanístico do Conselho Nacional do Ministério Público. Todo mundo sabe aqui, no discurso repetir, que o Conselho ele não é um órgão de atividade fim do Ministério Público, óbvio, mas ele é um órgão que tem condições de impulsionar determinadas ações do Ministério Público dentro desse planejamento, respeitado as autonomias, a independência funcional, de construir modelos para o Ministério Público brasileiro. E eu propus a criação da Comissão de Meio Ambiente, sei que a Abrampa faz um trabalho belíssimo, mas é uma entidade privada, embora composta de membros do Ministério Público. Propus sentir, para minha surpresa, professor Fiorino, uma resistência à criação dessa comissão. Eu fiquei muito surpreso, não que eu desmereça ou desrespeite os entendimentos contrários, longe disso, eu faço parte do órgão colegiado, dirigi órgãos colegiados, compus antes órgãos colegiados e sei que nós temos que respeitar as opiniões, não vou diminuir o valor de uma opinião, de um raciocínio, de uma posição de um colega, muito menos de um colega. Mas, para mim, foi uma surpresa muito grande, que eu pensei que era uma coisa simples, uma comissão para organizar o Ministério Público na área ambiental. E vi resistências. Mas aí tive a percepção de transmutar essa comissão de meio ambiente na comissão de defesa e implementação dos direitos difusos. E aí ela foi crescendo e que foi criada e aprovada há menos de um mês a Comissão de
de Defesa dos Direitos Fundamentais pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E essa comissão, eu não sei se seria o presidente dela, mas certamente eu vou compô-la. Ela vem exatamente para o Ministério Público, Conselho Nacional, acompanhar e poder auxiliar, né, e até instrumentalizar ou instigar o Ministério Público brasileiro a fazer um trabalho ainda melhor do que tem feito em todo o Brasil. Então, essa comissão ela vem agregar nos direitos fundamentais, e aí é uma comissão muito ampla. Direitos fundamentais, aí, meu amigo, pode se pôr tudo debaixo do mesmo guarda-chuva. Obviamente que a ideia é priorizar algumas áreas que estão previstas no planejamento estratégico, é razoável. E aí, demos a volta enorme para chegar novamente onde nós começamos, que é a Comissão de Meio Ambiente, vamos dizer, subcomissão ou projeto, como eu tenho se referido a conselheira Cláudia Chagas, o projeto de meio ambiente dentro do planejamento estratégico. E essa comissão será certamente composta por membros do Conselho e agregadas com vários membros auxiliares, cooperadores, que irão nos auxiliar nesse projeto. Então, essa comissão, aí você vai incluir direitos humanos, né? Aí vamos especializar, já tem a comissão de direitos das pessoas portadoras de deficiência, tem da criança, da infância. Então, do meio ambiente vem nesse sentido. E a nossa construção, qual será a nossa contribuição, já que não dá para nós abraçarmos o mundo? O Conselho tem outras atividades, esta é uma delas. Então, nós vamos tentar estruturar um trabalho partindo da oitiva de colegas, né, de várias vertentes, de vários ministérios públicos, pessoas de fora, para construir um modelo para que essa comissão possibilite a aproximação do Conselho Nacional do Ministério Público e aí do Ministério Público, ainda mais da sociedade e dos órgãos com competência comum, com atribuições comuns, tanto no nível nacional quanto no internacional. Então, indo aqui já para a conclusão, mas sem não antes abordar um tema no final, o papel dessa comissão na parte ambiental é promover, obviamente, uma integração e a união do MP, e aí a gente pode voltar lá no meio do trabalho da Abrampa, que quando o Ministério Público Federal e os Ministérios dos Estados batiam a cabeça o tempo inteiro, e já estavam criando um clima de conflito e de confronto. E nós colocamos a nossa vice-presidente, que era a subprocuradora-geral da República, Sandra Quirô, que era dirigente da quarta Câmara do Ministério Público Federal. Então, nós conseguimos fazer essa aproximação em inúmeras reuniões, em vários estados, eu me lembro da primeira no Rio de Janeiro. Nós, enfim, fizemos essa integração. Definir, dentro do possível, respeitar a autonomia, ações nacionais, trazer as entidades para mais próximo do Ministério Público e o próprio governo, que sempre eu fico vendo lá, quer entender o Ministério Público, ou, aliás, não entende o Ministério Público e quer rotular os promotores e procuradores como radicais, pessoas descompromissadas com resultados, sem sequer sentar na mesa e ouvi-los. Né? Vamos pegar a usina de Belo Monte, quer dizer, os procuradores se erraram, se acertaram, se exageraram, não estou entrando nessa espécie, mas eu tenho certeza que poderia ter sido um caminho melhor naquele projeto, naquele processo todo que está em curso e nas situações todas que foram criadas, que eu não vou repetir aqui. No mais, eu acho que o Conselho também pode realizar audiências públicas, nós regulamentamos as audiências públicas, agora elas podem fazer tanto nas cidades quanto nas regiões ambientalmente, que as comunidades não têm sido ouvidas e não sabe o que o Ministério Público está fazendo, o que fez, não tem resultados palpáveis, e a audiência pública pode trazer o Ministério Público para perto das pessoas que estão ali. Eu posso dizer, na região do Nordeste, por exemplo, a construção de hotéis lá, avançando sobre os mangues, sobre as dunas, e aí as comunidades sem acesso ao Ministério Público, e as coisas acontecendo, são situações que podem gerar uma atuação. Outro ponto que essa comissão pode fazer é defender também a atuação dos órgãos de execução, está lá presente para
vamos dizer, fortalecer essas ações, que nós também verificamos as notícias que chegam no Conselho, às vezes não chegam como devem ser, dentro desse processo, propor alterações legislativas, criar projetos nacionais, criar e estruturar um banco de dados confiável. Então, o Conselho Nacional do Ministério Público, ele pode, usando a expressão da conselheira Thaís Ferraz, ajudar a pautar determinados temas. Eu vi agora a sugestão da criação do Fórum para acompanhamento das obras da Copa do Mundo, que está em discussão no Conselho Nacional. Então, talvez, né, obviamente, olhando a vertente ambiental, ou mesmo que seja lá da defesa da probidade do erário público, criar algo mais razoável dentro da proposta que foi feita. Então, eu acredito que o Conselho Nacional do Ministério Público pode ajudar muito a chegar nesse ponto de termos cidades efetivamente sustentáveis, e aí usando da belíssima oração do professor Fiorilo, que abordou basicamente os pontos, vários deles, né, até o lazer, que o Ministério Público pode agir e atuar para que as cidades sejam mais habitáveis. E, por fim, eu queria fazer aqui, professor, se me permite, usando até da sua presença, uma crítica à Defensoria Pública. É uma instituição fundamental para o Estado Democrático de Direito, é uma instituição da mais alta importância. Eu conheço a Defensoria Pública, fui estagiário na década de 80, né, da Defensoria Pública, chegava lá às 5 horas da manhã para fazer a peneira lá dos casos, para ir ao defensor público, e assistia lá o cidadão necessitando de justiça e de acesso à justiça. E encaminhava os membros, o cidadão, ao defensor público, aquele desassistido, ao defensor público que o atendia. E também fiz várias ações, participei de audiências e vi que papel belíssimo que tem a Defensoria Pública. Mas acredito, e aí o Conselho vai se posicionar breve sobre esse assunto também, porque tem uma reclamação na Comissão de Autonomia e Prerrogativas do Conselho, que o papel da Defensoria Pública está ficando totalmente desvirtuado, e a Defensoria Pública está prestando um desserviço ao país, no momento que deixa de atender o cidadão que precisa, até para a proteção do meio ambiente, da sua comunidade, né, do seu habitat, mas não da forma que está sendo feita. A Defensoria Pública está tirando os defensores públicos do atendimento ao público e passando para a tutela coletiva. E outro mais, atrapalhando o trabalho do Ministério Público, que tem um inquérito civil, que já tem uma expertise, que está trabalhando na sua atividade definida na Constituição claramente, que é papel do Ministério Público, aqui falado pelo professor Fiorilo, que é uma pessoa imparcial. E vem a Defensoria Pública, deixa o cidadão que precisa do atendimento individual, inclusive, para todas as questões de família, de patrimônio, de uso capião, que seja ambiental de uma comunidade, ou de uma comunidade de casas ali que está tendo uma poluição, que está tirando água. Mas o que está acontecendo é um desvirtuamento do papel da Defensoria Pública, que hoje eu afirmo, porque eu assisto e eu estou acompanhando, porque nós estamos concluindo esse trabalho que está sendo feito no Conselho Nacional, atrapalhando o papel do Ministério Público. Nós vamos ter que criar uma nova assistência judiciária para atender os pobres, porque senão nós vamos ter que consolidar o que nós estamos assistindo. Eu disse outro dia, no Ministério da Justiça, na frente de todo mundo, por isso que não tenho dificuldade de falar aqui, nós vamos assistir o papel e consolidar o promotor atendendo o cidadão. E a Defensoria Pública propondo ações de improbidade administrativa. Ontem suspenderam o concurso da Polícia Civil, né? Então, logicamente, ontem eu vi as palavras do Toné Camargo, né, dizendo quanto mais, na parte de investigação, que quanto mais investigar, melhor, mas só que os papéis, desse caso específico, está muito claro, porque nós estamos abandonando o cidadão individualmente. Esse está ficando sem assistência. E a Defensoria Pública está cometendo um erro estratégico enorme, em busca de uma equiparação
com o Ministério Público, que não tem sentido essa, até porque talvez o trabalho da Defensoria Pública seja até mais nobre, que está ali atendendo o cidadão, a família, olho no olho, entendeu? Então, esse ponto que eu acho que o Ministério da Justiça também vai enfrentar agora, porque foi o próprio Ministério da Justiça que estimulou, um certo momento, esse tipo de atuação da Defensoria Pública, e que nesse caso não comporta uma meia-culpa do Ministério Público, não. Porque pode-se dizer, a Defensoria Pública está vindo onde o Ministério Público não atuou. Não é verdade, porque se tem uma parte do Ministério Público que atua e cumpre sua função, até às vezes criticado por um certo exagero, são os promotores ambientais. Se tem Ministério Público qualificado, são esses promotores ambientais, que estão há 20 anos participando de discussões e fóruns como esse e criando modelos de atuação. Então, eu tenho absoluta convicção que o que foi feito lá atrás, o que foi organizado, e aí, se eu tenho algum mérito é nessa organização e não lá no conteúdo, né, estimulei os debates culturais, livros, obras, mas foi nessa ajudar essa construção, unir as pontes, trazer o judiciário para dentro do Ministério Público, criarmos praticamente juízes ambientais também, e aí, logicamente, nós tivemos líderes como Benjamin, ministros que antes eram refratários, depois mudaram de posição, assistir no nosso Congresso a responsabilidade penal da pessoa jurídica sair do nosso Congresso e virar decisão do STJ, então, nós também conseguimos, nesse contexto, avançar bastante. Quem assistiu essa história que eu tentei resumir aqui, viu que nós avançamos muito. Agora, obviamente que nem tudo foram flores. Nós também temos aí o dissabor, até de contornar a questão judicial através dos termos de ajustamento de conduta, porque nós não tivemos sempre um respaldo necessário para a ação necessária, democrática, incisiva do Ministério Público. E aí eu me lembro, para concluir, do professor Ângelo Machado, um professor antigo de Minas Gerais, acho que o professor conhece, né, da área do direito, mas ele é um ambientalista convicto e criou gerações nas outras áreas do ambientalismo, vamos assim dizer. Ele dizia o seguinte para mim, lá atrás, e agora eu constato claramente, de frustração e frustração nós chegamos lá. Então, muito obrigado a vocês pela atenção, estou à disposição para qualquer tipo de discussão, desde que seja sobre esse tema aqui e não do professor Fiorilo. Muito obrigado. Temos agora mais um espaço, então, para perguntas, né? O pessoal da plateia está recolhendo as perguntas por escrito, por gentileza. Indique, inclusive, a quem está direcionada a pergunta. E o recado que a organização me pediu é que amanhã, durante o jantar, está prevista uma atividade de recreação exclusiva para os filhos dos congressistas, na sala de recreação do hotel, até a 1h30 da manhã. Então, isso permitirá que o pessoal participe, provavelmente, de bailes, jantares, etc., sabendo que os pequenos estão bem atendidos. Né? Viu a preocupação com o lazer do Ministério Público? Né? Então, enquanto as pessoas pensam, eu tenho várias perguntas já formuladas, mas eu vou fazer uma para o Jarbas, vou fazer oralmente, para facilitar, inclusive, depois uma para o Fiorilo. Jarbas, eu olho com muita admiração a organização do Ministério Público Mineiro, não só em relação às promotorias por bacia, mas também em relação às procuradorias especializadas em difusos. E acredito que tenha trabalho teu também nessa estrutura, que comemorava, se eu não me engano, no ano passado, já 10 anos de existência. Quando eu soube disso, daí sim, daí eu morri de inveja por completo, porque é uma estrutura consolidada, normatizada e que funciona, porque eu conheço procuradores que lá atuam, que realmente são pessoas que têm toda uma história na área, não só ambiental, mas como de direitos difusos. E hoje tu, né, no Conselho, e em especial nessa Comissão de Direitos Fundamentais, né, eu te perguntaria, haveria alguma forma do Conselho, pelo menos, estimular
ou traçar alguma diretriz nesse sentido, porque eu que trabalho no primeiro grau há vários anos já, eu sinto uma solução de continuidade, um Ministério Público esquizofrênico. Eu tive já certa feita que caçar as minhas férias para ir chorar, implorar para um procurador assinar um recurso meu, né? E ajudar a conseguir isso com muita dificuldade, mas enfim. Então, nós temos que mudar a nossa maneira de trabalhar. Se não podemos ter um modelo de escritório de advocacia, que eu acho que seria muito interessante ter um procurador, por exemplo, trabalhando lá na nossa promotoria de meio ambiente e que desse seguimento à nossa atuação no tribunal, pelo menos, então, que tivéssemos as procuradorias especializadas em difuso. E eu gostaria, então, de saber, já que vários estados, como o nosso, esse assunto parece que não evolui, não sei bem por que também, se haveria alguma maneira de vocês auxiliarem nesse sentido. Ótima pergunta. Eu peço até desculpas não ter lembrado desse ponto. Imagina, né, na época lá atrás, e que ponto nós chegamos de ter as procuradorias especializadas nos direitos difusos. Isso aqui foi criado na gestão anterior, que eu participava também, do colega Néder, que está até participando aqui. Essa procuradoria, para mim, foi a grande conquista dessa segunda etapa do Ministério Público brasileiro na defesa daqueles valores. Porque é uma frustração enorme não ter essa continuidade que tem um escritório. Então, o promotor, praticamente, ele concluía ali aquele recurso e, dali para frente, praticamente, a ação se perdia. Lá não tinha prioridade, o tribunal também não fazia um esforço maior para compreender o que estava se discutindo, e era de fracasso em fracasso, a gente acabou que chegou lá. E que se criou a Procuradoria de Difusos, que fez agora 10 anos. Essa Procuradoria faz um trabalho extraordinário. Primeiro, os colegas são estudiosos, especializados. Em segundo lugar, nos recursos eles fazem os memoriais, sustentação oral, e depois recorrem. Então, nada morre mais no nosso estado. Nós estamos precisando agora, no STJ, ter uma atuação mais firme. Isso aí é que está se faltando. Porque chega lá, agora é para conseguir a assinatura do procurador, subprocurador-geral da República. E assim, com todo o respeito, eu sei que vários subprocuradores gerais dedicados, abnegados, mas a verdade é o seguinte, há uma briga pelo lugar, pelo espaço, que não tem sentido. O Ministério Público não é isso, de meu lugar, seu lugar. Né? Agora mesmo nós vimos o doutor Gugel, que é uma grande figura do Ministério Público, de suscitar uma preliminar na sustentação oral do Ministério Público recorrido no Supremo Tribunal Federal. Na minha, todo respeito a ele, que é uma pessoa extraordinária, um homem ligado à história do Ministério Público, foi um momento que se perdeu a oportunidade de ficar calado, com todo respeito, que merece, eu reconheço as razões do doutor Gugel, mas não devia ter feito isso. E lá, agora, no STJ, que está faltando, porque sabe quantas ações, quantos recursos da área criminal, isso eu sei porque eu agora sou da Procuradoria Criminal. Nós temos 3.000 recursos no STJ, o Ministério Público de Minas Gerais, que essa foi eu que criei, a Procuradoria Especializada de Recursos Criminais, agora de recursos extraordinários e especiais, tanto no Supremo quanto no STJ. Nós temos 3.000 recursos no STJ. E estamos virando lá, fazendo jurisprudência. Agora, nós temos que criar esses níveis de atuação, e eu estou trabalhando com alguns especialistas no Ministério Público, sugerindo alguma coisa que eu ainda não sei se vou levar, estou tateando a matéria, é de que o seguinte, se o órgão legitimado ou específico não atuar, que pelo menos isso permita que o recorrente o faça. E eu acho que essa decisão do Supremo, que foi por unanimidade, nesse caso, essa questão de ordem suscitada pelo doutor Gugel na área penal, foi por unanimidade e com argumentos sólidos, como daquele do ministro Celso de Mello e do ministro Marco Aurélio. Eu estou tratando aqui com recorrido. Então, o recorrente vem e o Ministério Público recorrido não vai se posicionar. Então, nós estamos precisando agora lá fazer esse trabalho de escritório lá no STJ. Outro dia, impetraram um habeas corpus lá, trancaram uma ação nossa lá, nós ficamos sem saber o que fazer lá no STJ, não tinha alguém para recorrer, ninguém para fazer nada, não se ouvia o Ministério Público lá no habeas corpus, e aquela loucura, e nós ficamos perdemos na segunda instância, e daí. Então, eu acho que o Conselho deve não só verificar essa questão de uma diretriz no sentido de que tenha
essas procuradorias especializadas, mas também tentar buscar, com base no princípio da unidade, do princípio da eficiência, uma atuação razoável lá no Superior Tribunal de Justiça. Ou, se não tem condições de fazer, que deixe que quem tem condições de fazer. Se tem condições de fazer, eu faça. Porque eu ouço diariamente dos ministros do STJ essa falta de um Ministério Público mais firme lá nas ações. Então, eu acho que é uma questão, o Cláudio Barros, quando foi conselheiro, propôs várias iniciativas na questão da atuação do Ministério Público no processo civil, e nós temos que evoluir para essas situações. E o Ministério Público, vou dizer aqui pelo caso de Minas Gerais, que é uma experiência vitoriosa, nós passamos a ser respeitados pelo Tribunal de Justiça 2, 3, 4, 5 vezes mais no momento que sabe que haverá uma ação, um recurso do Ministério Público. E na área criminal, que ficou um hiato aí depois dos difusos, da área criminal deve ter uns 4, 5 anos, a partir daí os nossos recursos também, nossos processos, a voz do MP no tribunal passou a ter outra força. E o Ministério Público recorre mesmo. E lá nós temos hoje 30 assessores com os procuradores na área criminal. Você imagina a quantidade de recursos que o Ministério Público apresenta todo dia. E nós nos valorizamos, nós nos fortalecemos. E agora, essa coisa do telefone tem funcionado muito entre um e outro. E o meu papel hoje lá no STJ e no Supremo, porque eu sou dessa Procuradoria Criminal, é mais uma vez mais de articulação sobre a atuação do MP lá, até que a gente crie esse modelo novo, consiga chegar no algo desejável. Então, eu acho que a nossa instituição vai caminhando e nós vamos atingindo esses resultados para frente. Eu acho que essa é uma medida necessária que todo o Ministério Público, dentro da sua realidade, devia promover. A Procuradoria Especializada. E todas as áreas, olha só, probidade administrativa, meio ambiente, consumidor e outras. E para o Fiorilo, ele fez uma colocação de que a organização da cidade sustentável cabe ao plano diretor, em termos territoriais, né? Mas eu te perguntaria, isso significaria, na tua concepção, afastar as diretrizes da Lei 12 atual, né, aspas, Código Florestal, Lei 12.651, do meio ambiente urbano? E, em sendo positiva a tua resposta, como é que tu explica, assim, que, por exemplo, a função ecológica de uma APP de curso d'água seja diferente no meio rural para o meio urbano, ou um topo de morro ele tenha um papel ecológico diferenciado no meio rural em relação ao meio ambiente urbano, considerando que a natureza é um contínuo, né? Essas definições políticas, geográficas, somos nós que traçamos, mas as funções, a densidade material dessas funções ecológicas, elas existem tanto no meio rural como no urbano. Gostaria de ouvir a tua posição sobre isso. Eu já até esperava essa pergunta por parte da Ana, até dentro de uma visão que eu quero reiterar aqui, extremamente exagerada, de se atribuir a esse chamado novo Código Florestal, que não é código, tecnicamente, né? Não tem, do seu ponto de vista doutrinário, teórico constitucional, a atribuição, nem processo legislativo foi de código, né? Mas, de fato, deixar uma posição muito clara, que é a posição constitucional. Em primeiro lugar, o que a gente tem que ter clareza é o seguinte: o espaço territorial brasileiro vem dividido na Constituição Federal através de 2 conjuntos de critérios. Né? O conjunto de critérios que envolve a maioria esmagadora dos 8.540.000 km², 94% do espaço territorial, que é a chamada área que envolve dos artigos 184 e 191 da Constituição Federal. Esse é um tema muito interessante, se discute pouco na área ambiental, mas é importante lembrar que a política agrícola e fundiária definida no 84 até o 191, desde sempre definiu padrões que envolvem espaço territorial, flora, fauna e atributos a ele envolvidos. Basta lembrar o conteúdo do próprio artigo 186, que define o que é propriedade rural. Então, o primeiro tema importante que vem antes da lei é o seguinte: quer dizer, quem define espaço territorial não urbano é a dimensão dada pelos artigos que vêm aqui definidos, artigos 184 a 191 da Constituição Federal.
O tema que vai gerar polêmica, isso quem vai dirimir é o Supremo Tribunal Federal, não tem jeito, não tem forma, é que se, por um lado, a Constituição é clara, que nessa área, que não envolve propriamente, que a gente chama de política urbana, é definida pelos 184 até 191, a Constituição é absolutamente clara ao definir no parágrafo 1º do 182 e no parágrafo 2º, quando define o que é propriedade urbana, que é uma concepção dada, do ponto de vista político-constitucional, pela Câmara. Isso tá claríssimo. Quer dizer, não se trata de uma discussão da lei ordinária, o Estado da Cidade diz, porque até aí são duas leis ordinárias. Então, para a Constituição Federal, desde 88, quem define a organização do espaço territorial e tudo que dela deriva, então aí vem direito à casa, o direito à infraestrutura, direito ao transporte, até chegar ao direito ao lazer, é um espaço territorial que é habitado na forma do artigo 182 e que, sob o ponto de vista legislativo, quem define é a Câmara Municipal. Então, este é o embate que vai surgir, que vai acontecer naturalmente. A questão que a Ana põe, que vai surgir, que vai acontecer, porque isso é uma válvula de escape. É evidente, quer dizer, quando você tem uma discussão do Código Florestal, partiu-se de um pressuposto, e, aliás, erroneamente criado, inclusive por órgãos de imprensa, que, ao discutir o Código Florestal, discutia toda e qualquer matéria de flora, fauna e derivados da República Federativa do Brasil. Se as senhoras e os senhores consultarem hoje aquilo que chamam indevidamente de Código Florestal, vão verificar que sempre que esta regra infraconstitucional, inclusive com a medida provisória que está sendo debatida, quando se reporta a questão das cidades, eles imediatamente apontam a questão para o plano diretor. Então, Ana, é uma questão que está posta. Se você perguntar, e isso, inclusive, eu estou escrevendo, quer dizer, quando pediram, olha, faz aí um Código Florestal, que é um nome indevido, mas que vai vender, porque todo mundo sabe Código Florestal, e a gente que manda na gente é editor, eu falo perfeitamente, eu vou botar entre aspas, e vou explicar por quê. Né? Então, põe aí que vende e tal, o pessoal compra, e os incautos. Fala, não, eu vou explicar direitinho do que se trata. Eu me deparei com uma questão, que as senhoras e os senhores vão se deparar, que é a seguinte, quer dizer, nós temos uma lei federal que não se aplica a toda e qualquer circunstância que envolva flora e fauna. E dou um exemplo facílimo, está em vigor a Lei da Mata Atlântica. A Lei da Mata Atlântica é uma lei que define, sob ponto de vista específico, o próprio critério que o artigo 225 da Constituição Federal estabelece, quando no parágrafo 4º vai indicar que existem alguns espaços reservados, como Floresta Amazônica, esta Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal, que não são bens ambientais, são mais importantes ambientais, são patrimônio nacional. Então, veja, a Lei da Mata Atlântica está em vigor, regra específica sob o ponto de vista desse critério. É óbvio que não vou aplicar os critérios de uma norma geral, porque tem norma específica. Mas uma lei, a lei de SNUC está em vigor, que define, inclusive na forma do que explica o próprio inciso 3º, isto é, competência, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais a serem protegidos. Então, daí o debate que existe em todo o país, daí vem a lei federal, mas não vamos esquecer que está em vigor a lei da Mata Atlântica, está em vigor a lei do SNUC, está em vigor a lei da gestão das florestas públicas. Há muito que ninguém discute, que ninguém fala. Então, veja, Ana, aqui eu debati muito, briguei muito, fui voz vencida, imagina, tadinho, discutir com a Rede Globo. E você sabe que hoje, direito ambiental, a Camila Pitanga é doutrinadora. Né? Então, quando a Camila Pitanga fala assim, vou falar, veta Dilma, pronto, é a intérprete maior do sistema constitucional. Mas é algo que eu tenho muita clareza, do ponto de vista da legalidade, no seguinte sentido. Hoje, para entender como eu defino espaços de meio ambiente natural no Brasil, eu tenho que ter como critério a Constituição Federal, que é clara. Ora, isto não significa dizer que no âmbito de cada um dos planos diretores eu não tenho uma discussão que vai ser estabelecida e que vai ser criada. Né? Claro, quem vai resolver esse tema? O Supremo Tribunal Federal. Porque o que eu estou apontando aqui são duas regras de interpretação constitucional, uma do 225 e outra do 182. Né? E aí quem viver verá. Porque quando eu falo caso concreto, uma coisa é definir como é que eu controlo espaço de flora e fauna numa cidade pequena, como é que eu controlo em São Paulo. Quero ver. Como é que controla no Rio, Ana? Quero ver como é que controla. Ah, não pode ir topo de morro. Então avisa lá as UPPs. Então, note, algumas visões se estabelecem, e que não é o caso do MP, não. O MP tem muito o que dizer o que falar, porque é prática.
Olha, eu vejo muito colega em ar-condicionado no eixo Rio-São Paulo, Distrito Federal-Europa, que vem e pontifica, mas não conhece uma mamona. O cara nunca viu, o cara não sabe a diferença entre uma formiga e um elefante. Mas vai, ponta, cita o direito europeu, né? Traz à colação temas absolutamente fora de qualquer propósito na realidade brasileira. Então, o que eu estou ponderando, isso vai acontecer, é que este embate, do ponto de vista da aplicação ampla, geral e restrita do, entre aspas, Código Florestal, surgirá. Eu já estou avisando, até como advogado empreendedor. Surgirá. Surgirá. E por que eu já estou avisando? Porque é algo que para o empreendedor é fundamental. Para o empreendedor, eu discutia isso quando a gente vinha aqui para o seminário, para o empreendedor é fundamental judicialização. Fundamental. Eu não concordo com os colegas que procuram não judicializar. Porque o empreendedor tem que ser duramente reprimido na forma da lei, para poder aplicar. Se o empreendedor não for necessariamente compelido a fazer algo, não vai fazer. Não é porque ele é ruim, porque a economia capitalista pressupõe mais-valia. Então, quem está dizendo, o Jabes dizia, aqui é alguém neutro, é um advogado, a vida inteira fui advogado empreendedor e sou advogado empreendedor. Então, estou dizendo com muita clareza os integrantes do Ministério Público, se depender do empreendedor, ele vai ter lucro. Então, se não houver uma medida forte, e se não levar ao judiciário, e por que o judiciário é fundamental? Porque o judiciário define. Vai dizer, faça isso, não faça aquilo. Se não fizer isso, você vai sofrer tal e qual sanção, então ele tem condições de se organizar. Então, essa questão da Ana, que é uma questão importante e fundamental, é algo que eu quero deixar minha opinião claramente apontada, opinião, não é uma interpretação do produto cultural, mas o que eu estou chamando a atenção é que, veja, é uma opinião baseada na forma que a Constituição Federal define o controle do espaço territorial. E não é verdade que o tratamento do espaço não urbano seja idêntico ao do espaço urbano. Não é verdade. Até porque é no espaço urbano que se realiza a economia. E quando a gente fala de economia brasileira, é importante também ter clareza que hoje o Brasil é sexta, sétima economia, né? E daí não tem nenhuma surpresa da votação do Código Florestal. Quer dizer, o Brasil depende hoje da pauta feita pelo campo, que nesta discussão econômica o Supremo vai achar a maneira adequada de dizer o direito. Então, está posta a questão, a opinião é dada pela interpretação de regras constitucionais e vamos ver o que o Supremo vai dizer. Tá, quero. Tem uma pergunta da plateia aqui para o professor Fiorilo. Como fica a soberania brasileira na determinação de políticas públicas em questões ambientais, gerando um confronto com tratados internacionais? Quando em confronto com tratados internacionais? Na verdade é o seguinte, os tratados internacionais, diz a Constituição Federal, só têm validade quando devidamente interiorizados. Nenhuma dificuldade, só tem validade quando interiorizados na forma disciplinada pelo Supremo Tribunal Federal, e é bom lembrar, entram como regra infraconstitucional. Mas a pergunta é muito bacana, muito interessante, porque a gente não fala muito isso em direito ambiental, mas lembrar do artigo 91 da Constituição Federal, né, que a médio prazo vai ser muito usado pelo governo brasileiro, né, por falar em soberania. Por quê? Porque o artigo 91 diz que compete ao Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão de consulta do presidente da República, em assuntos relacionados à soberania nacional, a questão que foi formulada. E quais são esses assuntos de competência do Conselho da Defesa Nacional? Dentre outros, está aqui o inciso 3º, propor os critérios e condições de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, opinar sobre seu efetivo uso, então tem o termo uso dos bens ambientais, especialmente na faixa de fronteira, e vejam, e nas relacionadas com a preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Então, esse tema da soberania é um tema importante, moderno, contemporâneo, que, sob o ponto de vista doutrinário, a gente inicia uma discussão, e até contar para as senhoras e os senhores, principalmente lá na região, que é uma região politicamente onde nasceu o Partido dos Trabalhadores, São Bernardo, Santo André, São Caetano, porque hoje a região está claramente voltada à indústria da defesa. E, portanto, no sentido de saber se ganha lá a Rafale, o Gripen, a Boeing, porque nós temos que ter um potencial de defesa para assegurar o pré-sal. Eu não tenho dúvida alguma que a saída do Brasil depende do uso dos bens ambientais.
nenhuma dúvida. Né? Nenhuma dúvida. Assim como tem absoluta clareza, né? E até brincava já, isso é ruim para o paulista dizer, mas não é porque você extrai petróleo ali em frente de Santos que é só de paulista. Né? Eu digo para os mineiros, não é porque Minas nada de braçada em minério de ferro, que é só deles. Né? Nós vamos nos estrepar, paulistas, cariocas e mineiros, porque bem ambiental de uso comum. Né? E, portanto, é dessa riqueza e desse gerenciamento que eu vou extrair quantia em dinheiro para assegurar, por exemplo, educação. O ministro reclamava da greve dos federados porque não tem dinheiro. Então, é com o uso dos bens ambientais. Então, veja, numa visão macro, por que é fundamental o direito ambiental? E daí, muito inteligente a pergunta da soberania nacional. Porque o grande tema de soberania nacional hoje é o uso dos bens ambientais. E a Constituição, já sabendo disso, desde sempre desde logo, falou, olha, dependendo do tema, aí é de atribuição direta da Presidência da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional. Então, quando a coisa realmente esquentar, e vai ter muita crítica, muita discussão na imprensa, a gente está conversando, tem um dispositivo constitucional que visa assegurar o uso dos bens ambientais a partir da soberania nacional. É esse o critério. Muitíssimo obrigada, então, pelas respostas, professor Fiorilo, colega Jarbas. E eu aproveito para dar mais um recado da organização aqui. Presidentes e representantes das associações, favor confirmar seus horários de retorno com os responsáveis pelo transporte na secretaria do evento. Mais uma vez, então, as palavras finais, dizendo que a participação dos senhores elevou certamente o status do nosso congresso, né? São duas pessoas que têm uma tradição enorme na área ambiental e o interessante é que com perspectivas de atuação muito diferentes, mas nenhuma menos relevante do que a outra. Agradeço mesmo, né? A gente sabe como a rotina dos senhores é complicada para abrir uma brecha e vir até a Serra Gaúcha. Obrigada e espero que voltem sempre aqui para enaltecer os nossos congressos. E ainda uma salva de palmas. Então, em nome da Associação do Ministério Público, organizadora deste evento, né, gostaria de entregar um diploma de participação para o Fiorilo e um mimo da organização, uma recordação aqui do Rio Grande do Sul, e da mesma forma para o Jarbas. Vamos ver aqui um diploma, vamos fazer uma pose aqui. Eu esqueci. Antes eu levava isso aqui para mostrar para minha mulher que eu tinha, mas ela está aqui agora, tranquilo, não tem erro. Ela está aqui dessa vez. Não tem erro. E, mais uma vez, convidar a todos, então, para que se dirijam à Sala da Lareira, onde teremos a premiação do concurso do melhor arrazoado forense e, na sequência, um happy hour. Obrigada.